Bom, vamos para a aula de hoje, né? Então, hoje nós vamos adentrar num tema aqui, mais específico da disciplina, né? Que é a parte de posicionamento. Posicionamento, posicionamento por satélites, tá? Bom, eu vou tentar desenvolver primeiro. Eu já até escrevi alguma coisa aqui antes, né? Para a gente poder começar. Mas a ideia aqui da aula de hoje é vocês entenderem um pouquinho como funciona, né? Como que é o princípio básico do posicionamento baseado nos satélites chamados G. Bom, tá verde aqui. Satélites GNSS. Vocês sabem o que é GNSS? Alguém sabe o que significa GNSS aí, pessoal? Sistema Global de Navegação por Satélites. Repito, Sistema Global de Navegação por Satélites. E aqui engloba os sistemas de posicionamento americano, né? O famoso GPS, né? Que é o mais famoso de todos. Vocês já ouviram falar. Envolve o sistema russo chamado GLONASS. Envolve o sistema europeu Galileu. Envolve o sistema chinês Beidou Compass. Além disso, todo sistema, qualquer outro sistema que dá suporte ao posicionamento e navegação, né? Engloba o que nós chamamos aí de sistemas GNSS, né? Além desse aí, tem satélites aí que dão suporte à melhoria do meu posicionamento, né? Chamado de SBAS também. Sistemas de melhoria, o pessoal chama de sistemas de aumento, né? E chamado também de GBAS para aviação, é muito comum também, que é... Bom, isso aí são sistemas que eu vou falar o nome aqui, mas a gente não vai trabalhar com eles, nós não vamos aí... A disciplina tem um curto período de tempo, né? É menos de 6 meses, se nós formos pensar aí. E não dá para abordar muita coisa aí que está por trás do GNSS, mas tem muita tecnologia, muita coisa aí já avançada na área, tá? E o que nós vamos focar aqui é dar o embasamento, a base para vocês, né? Vamos dizer assim, vamos dar a base para vocês aqui, para que vocês, pela base, a gente consegue entender, né? Consegue, depois na parte prática, a parte de processamento de dados, né? Entender como funciona esse processamento, por que nós precisamos processar os dados, né? O que são os dados GNSS, né? O que a gente coleta em campo, né? Então, tudo isso vai ficar mais claro, a gente entendendo aí como que funciona fazer aí o posicionamento, né? Baseado em satélites. Ok? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês me interrompam aqui, tá? Vocês podem me interromper. Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Bom, primeira coisa que tem que vir à nossa mente é o seguinte: quando a gente fala posicionamento, então a primeira palavra que na nossa cabeça aqui, posicionamento, o que tem que vir à nossa mente o que é posicionamento? A gente já falou, posicionar é coordenadas. Atribuir coordenadas a objetos, a feições, enfim, né? Com relação sempre, né? Com relação a um sistema de coordenadas, com relação a um referencial, certo? E no nosso caso prático do engenheiro do dia a dia, nós sempre vamos aqui adotar o nosso sistema de coordenadas associado com a Terra, um sistema de coordenadas que rotaciona com a Terra, um XYZ associado com a Terra, tá certo? Beleza? E claro, posicionamento GNSS, eu determino as coordenadas cartesianas globais, x, y, z, ou latitude, longitude e altitude geométrica, simultaneamente. Então, meu posicionamento aqui é um posicionamento tridimensional. As minhas coordenadas aqui, eu estou no espaço 3D, tá? Ok? Então, sempre lembrar, claro, que envolve a questão lá da época que eu comentei com vocês na aula, no tema anterior, né? Que as coordenadas que eu determino hoje
daqui uns 10 anos, aquele marco que foi estabelecido ali na Terra, aquele marco que está ali, ele se movimentou, né? Ele se movimentou devido ao movimento da crosta, né? E aí é claro que a gente tem que saber esse movimento para poder deixar todo mundo no mesmo referencial também, na mesma época que aquele referencial foi estabelecido. Né? Igual o Sirgas 2000, época 2000,4. Então, todas as medições que são feitas hoje, e a gente calcula as coordenadas hoje, 2021, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que levar ela para a época lá de 2000,4. Tá? Então, é claro que a gente fala que hoje a geodésia é tetradimensional, 4D, né? Não apenas 3D, porque as coordenadas variam com o tempo, né? Tem a taxa de variação da coordenada, tá bom? Bom, mas de qualquer forma, as técnicas de posicionamento vão determinar coordenadas 3D simultaneamente, latitude, longitude e altitude, no caso, altitude associada ao modelo de terra, o elipsoide, altitude geométrica, tá? Usando essa técnica de posicionamento por satélites GNSS, tá certo? Bom, então lembrar que o nosso referencial também aqui não é referencial associado lá a um referencial do espaço inercial, não. É um sistema, para fins práticos, é um sistema de coordenadas associado com a Terra, que rotaciona com a Terra. É o nosso sistema terrestre. Isso aí está também nos slides lá, e eu já expliquei isso na aula passada, tem meus vídeos explicando isso. Então, é um referencial associado à nossa querida Terra, beleza? Bom, qual que é a ideia? Bom, basicamente nós temos aí satélites que estão orbitando a Terra, né? E esses satélites, eles transmitem um sinal que viaja sai lá da antena do satélite e vai chegar até aqui a antena do meu receptor que está aqui instalado, né, perfeitamente nivelado meu equipamento aqui na superfície física da Terra. Então imagina lá o satélite. Esse satélite aqui está aproximadamente aí 20 mil e poucos quilômetros de distância da Terra, tá? Para ter uma noção. Então, você imaginar que o raio da Terra aí é 6.370 quilômetros, né? Então, os satélites GNSS estão algo assim, aproximadamente 3 vezes, né? 3 vezes ou quase 2 vezes o diâmetro da Terra, a distância do satélite até o nosso receptor aqui, até a superfície física da Terra. Aproximadamente, né? Uma média aí, tá? 20 mil quilômetros de distância aproximadamente. Bom, vai variar um pouco, mas é em torno disso, tá bom? Bom, então esses satélites estão transmitindo um sinal, né? E a gente vai ter que entender o que é isso, basicamente, o que está transmitindo ali. E meu receptor em terra, meu receptor, por isso chama o nome de receptor, né? É o que vai receber esse sinal dos satélites. Basicamente isso, tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Como que funciona? Qual que é o princípio básico aqui desse posicionamento? A ideia, eu vou fazer uma analogia com a topografia, né? Que vocês acredito que vocês já fizeram, estão fazendo, ou em algum momento já acredito que todos aqui já tiveram já tiveram topografia, já mexeram com estação total, né? Acredito que sim. Todos aqui já tiveram tiveram aqui uma certa atividade ali com topografia 1, né? Ou não, eu estou enganado. Alguém aí não teve atividade com topografia? Ou todos ok? Acredito que se alguém não teve, falar, não tive, né? Se ficar silêncio aqui, eu vou tomar que todos aqui já tiveram uma atividade ali com topografia, né? Com a estação total. E que basicamente tem um medidor de eletrônico de distância lá integrado a ele, né? Então, pessoal, voltando aqui, basicamente a ideia aqui do satélite é o seguinte: o que a gente vai medir em campo? Quando a gente estaciona o nosso equipamento, o que vai ser medido em campo? O que nós vamos medir em campo, basicamente, é a distância. É a distância, eu estou chamando de Dzinho aqui, ó. É a distância, eu vou chamar aqui, depois vai aparecer Dzão, enfim, mas é a distância
que vai lá da antena do satélite até a antena do receptor. É claro que aqui, pessoal, estou pegando um determinado instante. O satélite está orbitando, né? Está orbitando, né? Estava se movimentando aqui, né? Ao redor da Terra, né? Num determinado instante, então, ele vai ter uma medida de distância. Vai ser feita uma medida de distância que vai do satélite, da antena do satélite até a antena do receptor. Beleza? Então, o que nós vamos medir em campo quando a gente liga o nosso receptor, quando a gente rastreia um satélite e a gente vai para o escritório processar os dados? Basicamente é a distância. É uma distância. É isso que nós medimos em campo. Então, a gente não mede coordenada. Deixar bem claro. Coordenada, para a gente vou mostrar para vocês, é incógnita, é desconhecido. Né? Eu vou determinar ela a partir dessas medições de distância. Né? Conjunto de distâncias. A gente chama de observáveis GNSS, né? Essas distâncias aqui. E aí, bom, qual que é a ideia? Qual que é o princípio aqui? Basicamente, pessoal, isso vem lá da física, né? Algo bem simples aqui de relacionar com a ideia de deslocamento, velocidade, tempo, né? Qual que é a ideia? O sinal, o GPS, o satélite lá transmite um sinal, o sinal vai percorrer, né? Então o sinal vai caminhar aqui e vai chegar num determinado instante aqui na antena do receptor. Então, essa diferença de tempo aqui, ó, que o sinal foi transmitido e na hora que ele recebe, né, o sinal, né? Então, ele transmitiu o sinal aqui, a gente recebeu o sinal aqui. Então, teve um deslocamento de tempo, né? O tempo que ele recebeu e o tempo que o sinal foi transmitido. Essa diferença de tempo, né, que levou o sinal para percorrer esse caminho, multiplicado pela velocidade de propagação do sinal, e no caso aqui, né, a velocidade de propagação do sinal, como é uma radiação eletromagnética, né, ela se propaga na velocidade da luz, aproximadamente, vou colocar aqui, né, aproximadamente na velocidade da luz, em teoria, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava, né, metros por segundo, ou 300 mil, 3 vezes 10 oitava, 3 vezes 10 a quinta, quilômetros por segundo. Eu posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui, né? Mas é uma constante, né? Uma constante a velocidade aqui de propagação, de certa forma, na teoria, né? E então, se você lembrar lá da física, né? Velocidade, no caso chamando de Czinho aqui, é o deslocamento pelo tempo, né? O que eu quero encontrar é o deslocamento. Então, o deslocamento aqui, que no caso é a distância, vai ser quem? Da antena do satélite à antena do receptor vai ser quem? Vai ser a velocidade multiplicada pela diferença de tempo. Então, essa diferença... Então, logo, né? Esses 3 pontinhos, logo, a distância vai ser quem? A velocidade que multiplica o ΔT. Né? A diferença de tempo aqui. O tempo que o sinal foi transmitido, foi emitido, e o tempo que o sinal foi recebido no receptor aqui. Essa diferença de tempo multiplicada pela velocidade da luz te dá a distância da antena do satélite até a antena do meu receptor. Ok? Então, a medida, essa é a medida que o receptor faz. Ele mede essa diferença de tempo. Tempo que o sinal foi transmitido, tempo que o sinal foi recebido aqui, né? Bom, aí, claro, né? Se eu colocar essa... Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Qual a distância que o receptor vai adotar? Porque quando se liga uma base RTK, ela vai captar vários sinais de satélite, vai pegar vários satélites. Então, qual a distância que ela vai adotar? O mais próximo? Não, mas como assim você fala? Porque são vários satélites que conectam num GPS, não é não? Está em órbita? Está redonda a Terra? Não sei, não. Porque quando... Você tá entendendo até agora aqui? Você entendeu a ideia até agora aqui? Essa parte? Eu entendi. Tá, pera um pouquinho, depois você faz, depois a gente vai mais, depois a gente avança nessas partes aí dos métodos de posicionamento, vai ficar mais claro depois, tá, Wagner? Só pra, senão eu vou falar RTK aqui pra turma, aí o pessoal vai ficar perdido, entendeu? Não, tá aqui. Só o pessoal não se perder aí. Depois, inclusive depois você pode chamar eu pelo WhatsApp particular ali, a gente pode trocar uma ideia, mas assim, só pra não perder o fio da meada aqui com vocês, e aí eu explicar outro assunto aqui que vai acabar perdendo o feeling aqui, entendeu? Não, beleza.
Até agora tudo bem, deu para entender a ideia, né? Sim. Tá. Certo. Não, beleza, então vamos lá. Então assim, ó. Então é isso aqui, né? Diferença de tempo, né? Foi transmitido aqui o sinal chegou até o meu receptor, tem a diferença de tempo. Então a distância satélite-receptor, velocidade da luz, multiplica o deslocamento do tempo, né? E aí eu tenho a distância, né? É claro que isso daqui eu estou mostrando por um determinado instante de tempo, lembrando que o satélite está se movimentando, né? Certo? E o meu receptor coletou um determinado instante. Então, como se eu tivesse dado um pause aqui, vamos dizer assim, como se eu tivesse tirado uma foto num determinado instante aqui para ser feita essa representação aqui, tá, pessoal? Essa representação aqui, ela é puramente esquemática aí, tá? Mas dá para entender a ideia do princípio, né? Bom, aí a pergunta que fica é o seguinte, beleza, então a distância que está medindo, satélite receptor, é a velocidade da luz vezes o deslocamento do tempo, que está mostrando essa figura aqui. Aí a pergunta que fica é, tá, isso aí essa ideia, né? Essa descrição, ela é válida? Né? Ela é adequada, né? Cadê as coordenadas aqui? O professor falou que tem coordenada. Cadê a coordenada aqui? Não está aparecendo coordenada nenhuma aqui. Onde estão as coordenadas? Bom, aí vamos aqui então só observar novamente esse probleminha aqui, ó, da seguinte forma. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha melhor aqui. Acho que eu acabei fazendo uma figurinha melhor. Vamos ver essa figurinha da seguinte forma aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó. Bom, eu tenho lá meu receptor. O amarelinho aqui é a distância que está sendo medida. A antena do satélite e a antena do receptor, que é aquela distância lá que a gente colocou lá, né? Distância satélite-receptor. Tá, o escrito aqui é o satélite. Lembrando que é o satélite até o subscrito aqui é o teu receptor. Então é o caminho que o sinal percorre, tá? Então, indo do satélite até o meu receptor aqui. Beleza? Então eu vou usar sempre aqui o R subscrito para lembrar do receptor e o S sobrescrito para lembrar que é satélite, tá bom? Bom, então eu tô lá com o meu receptor lá na super... Claro, pessoal, isso aqui é uma representação, né? Não daria para representar devido à escala aí. Bom, seria difícil representar. Mas aqui, para entender. Aqui é meu receptor, né? Meu receptor instalado com a minha anteninha aqui. Então, o meu amarelinho aqui é a distância que a gente vai medir em campo, vai ser medido pela diferença de tempo, né? Então o tempo foi transmitir o sinal chegou, multiplicou pela velocidade, eu tenho a distância, tá? Só que aí tem que lembrar o seguinte, né? Eu tenho essa distância aqui que associa também a posição do receptor em relação ao sistema de coordenadas na Terra, e eu também tenho as coordenadas também do satélite que também está associado a esse mesmo sistema de referência associado à Terra. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com sistema terrestre, sistema convencional terrestre, sistema geodésico terrestre. Então, é claro que as coordenadas dos satélites, embora o satélite esteja lá no espaço, as suas coordenadas são representadas por um sistema terrestre. Então, a coordenada do satélite e a coordenada do receptor estão no mesmo referencial. Ok? Estão no mesmo sistema referencial. Beleza? Lembrar sempre, então, é claro que nesse caso, então, essa distância aqui, ó, né, a gente está vendo aqui, ó, ela é resultado, a gente pode escrever ela em função da posição do receptor, que está em vermelho aqui, e a posição do satélite que está com essa linha verde, né? Então, essa linha verde aqui representa a posição do satélite. X do satélite, Y do satélite, Z do satélite. Vamos trabalhar com coordenadas cartesianas geodésicas, tá? Então, eu tenho as coordenadas do satélite. X do satélite, Y do satélite, Z do satélite. E aqui, em vermelho, eu vou ter as coordenadas do meu receptor. X do meu receptor, Y do meu receptor e Z do meu receptor, que é o que eu quero determinar. E o que eu meço em campo com o meu receptor? Esse amarelinho aqui, que é a distância. Tá certo? Se a gente escrever isso de forma matemática, o que eu tenho? Eu tenho o vetor posição do satélite, x do satélite, y do satélite, z do satélite, está aqui em verde. Tá certo?
E eu tenho o vetor posição do meu receptor em terra. X do meu receptor, Y do meu receptor e Z do meu receptor. Geometricamente, essa distância satélite-receptor aqui nada mais é do que a norma da diferença entre esses dois vetores posição. O que significa isso? O que é essa norma da diferença entre dois vetores aqui? É a distância, pessoal. Como que é a formulinha da distância? A formulinha da distância é raiz quadrada, x do satélite menos x do receptor ao quadrado, mais y do satélite menos y do receptor ao quadrado, mais z do satélite menos z do receptor ao quadrado. Então, isso aqui é a distância descrita de forma geométrica, matemática, né? Que é exatamente isso daqui. Então, a minha distância aqui, dentro da minha distância, entre dois, no caso, entre o satélite e um receptor, é basicamente eu conhecendo as coordenadas do satélite e a coordenada do receptor, basta eu fazer a diferença entre eles, né? Elevar ao quadrado e extrair a raiz quadrada dos seus componentes aqui. Né? Isso aqui é a distância, né? Basicamente, num sistema tridimensional, só desenhando de outra forma aqui para ficar mais claro, ó, eu tenho lá então um sisteminha Z, sistema tridimensional, Z, Y e X, sistema cartesiano, né? E aqui a origem do meu sistema de coordenadas é 0, 0, 0. Então, lembrar que a origem é 0, 0, 0, ok? É os 3 zeros aqui. E aí, bom, aí o que acontece? Eu tenho lá a minha superfície lá de referência, o elipsoide, enfim, tem meu receptor lá estacionado, enfim. E aí eu tenho meu satélite, né? E aí, claro, né, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa distância aqui, que eu falei que é o que é medido em campo. Beleza? Tá em amarelo ali. Já fiz ali em amarelo. Eu tenho as coordenadas aqui do meu receptor. Ó, se eu projetar ela aqui, ó, eu vou ter a coordenada dela, ó, nesse sisteminha. Não sei se dá para visualizar aí, ó. Mas eu tenho a coordenada dela aqui, ó. X, Y e Z do meu receptor. E tenho quem aqui? Do satélite também. X, Y, Z do meu satélite, né? Então tá tudo no mesmo referencial. Então o que é a distância tridimensional aqui, ó? Que é essa daqui, ó. Entre esses dois pontos aqui, né? É o ΔX, ΔY, ΔZ ao quadrado, né? Quem que é o ΔX? É o X do satélite menos X do receptor ao quadrado, mais Y do satélite menos Y do receptor, e assim por diante. Raiz quadrada disso aqui tudo te dá a distância geométrica, né? Isso aqui é a equação da distância, a distância euclidiana. Com certeza vocês devem ter visto isso em geometria analítica, mesmo em topografia. Em algum lugar vocês já devem ter visto essa distância aqui, né? A equação da distância. Beleza? Em ajustamento lá, que o próprio Wagner comentou, né? Então, eu já tenho aí as coordenadas. Eu tenho esse modelo. Então, é claro que daí, isso daqui é a geometria dele, né? Da distância. Isso daqui é igual a quem? Isso aqui é igual a velocidade da luz que multiplica tempo de recepção menos o tempo de transmissão, né? Certo? Então, voltando para essa equaçãozinha aqui, ó. Voltando para essa equaçãozinha aqui. Essa aqui é o que é medido essa aqui é a forma que ele mede, fisicamente, né? E geometricamente, essa distância ela é descrita da seguinte forma. Raiz quadrada, ΔX, né? Isso aqui é o ΔX quadrado, mais ΔY quadrado, mais ΔZ. Esse delta de diferença, né? X satélite menos X receptor, Y satélite menos Y receptor, e assim por diante. Né? Raiz quadrada disso daqui. Isso daqui é o que é medido lá, né? Isso aqui é geometria, que é puramente geométrico. E do outro lado aqui está o que foi medido, o que é observado, né? Observação mesmo. É o que é medido, né? Ok? Então, basicamente, seria isso daqui, né? Em teoria. Né? Eu fiz até uma outra figurinha aqui que representa a mesma ideia ali, né? Anterior, né? Tá certo? Então, pessoal, basicamente, o que nós vamos medir ali é a diferença de tempo de transmissão, tempo de recepção, que multiplicada pela velocidade da luz te dá a distância. E a distância, a gente pode escrever ela de forma geométrica, que envolve ali as coordenadas do satélite, coordenada do receptor. E aí, bom, o que acontece? O que acontece aqui agora é que nós temos algumas coisas que nós não conhecemos, né? Como, por exemplo, a coordenada do satélite, a coordenada do receptor aqui, x, y, z do receptor, que está desenhado em vermelhinho aqui, né? Ela é desconhecida, tá? Então, meu x e meu y, z do meu receptor ali, ó,
Eu não conheço as coordenadas do meu receptor. Oh, caramba, peraí. Eu não conheço aqui, ó. Tá, então esse vetor posição aqui, ó, né, que vai dar origem aqui até aqui, ó. Isso aqui é desconhecido. A coordenada do satélite em verdezinho aqui, esse aqui é conhecido, aqui que a gente conhece. Esse aqui a gente vai conhecer. Agora aqui é desconhecido, né? E aí que envolve o princípio básico do posicionamento, né? Se vocês olharem, nós temos que determinar a coordenada x, y e z do receptor, ou seja, eu tenho 3 incógnitas. Se eu medir apenas se eu observar apenas um único satélite, rastrear apenas um único satélite aqui e medir a distância, né, de um único satélite, por exemplo, não vai ser permitido, né? O próprio ajustamento aí não permite que a gente determine as coordenadas, né, com apenas uma observação, porque eu tenho 3 incógnitas, tenho que determinar x, y e z. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que medir mais um satélite, pelo menos geometricamente eu precisaria de no mínimo 3 satélites ali para poder resolver as equações do posicionamento. Porque eu teria 3 equações, 3 satélites observados, para cada satélite eu gero uma equação dessa daqui, né? E aí o meu x do receptor não muda, pensando que está estático parado, vamos pensar dessa forma, né? Então o x, y, z do meu receptor está ali, e as coordenadas dos satélites é fornecido para a gente, tá? É conhecido. Então, a gente não tem que determinar a coordenada de satélite. Pelo menos para as nossas aplicações aqui. Tá? Então, o x, o y e o z do satélite é conhecido. E o x, y e z do receptor é desconhecido. Com apenas 3 satélites, geometricamente, eu conseguiria resolver essas equações aqui, que é a equação de trilhateração. Basicamente, é trilhateração. Você está medindo... É como se eu tivesse um ponto de coordenadas desconhecido. Ó. É como se eu tivesse um ponto. Você já deve ter feito esse exercício. Um ponto de coordenadas que eu não conheço, né? E aí eu estou medindo 3 pontos, como se eu tivesse 3 pontos agora aqui, ó. 3 pontos. Então guardem isso, ó. É como se eu estivesse medindo 3 pontos aqui de coordenadas conhecidas. Satélite 1 aqui, satélite 2, satélite 3. Então, e aqui meu receptor, né? Então, se eu meço a distância aqui, distância 1, distância 2, distância 3, desses pontos de coordenadas conhecidas, eu consigo determinar as coordenadas geometricamente, deixa bem claro que, pessoal, essa palavra é chave, geometricamente, por geometria ali, eu consigo determinar as coordenadas do receptor, certo? Então, observando apenas 3 satélites, seriam suficientes aí para determinar geometricamente a coordenada do meu receptor aqui, né? Ok? Bom, mas o que acontece agora? Vamos lá. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A minha pergunta que fica aqui é o seguinte: esse modelo, né? Qual que é o problema com ele? O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Para ele ser válido, vamos pensar assim, por que esse modelo que a gente considerou, né, do tempo aqui, por exemplo, a medição aqui, né, quais foram as minhas suposições para que isso fosse verdade? Em teoria, isso é verdade, vamos dizer assim. Na prática, é claro que é bem complexo isso, mas na teoria aqui, o que eu tive que supor para que isso daqui fosse verdade, ó? Isso daqui, ó, essa equação aqui. Alguém tem uma resposta aí? Eu estou medindo uma distância, né? O sinal saiu daqui do satélite, chegou até o receptor. Ele vai medir uma diferença de tempo. O que eu tive que supor aqui para que isso fosse verdade? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso adotar essa equação. Alguém tem uma... Velocidade da luz. Oi? A velocidade da luz. A velocidade da luz é constante. Ali, não tem problema. Sim, mas quando você multiplica ela pela variação de tempo, você tem a distância. Isso. Você tem a distância, mas aí qual que é o problema aqui? Isso tudo bem, isso aí tá certo.
Mas tem um probleminha aí que isso daqui eu coloco o modelo adequado, né? Isso aqui em teoria é verdade, que você falou em teoria, teoricamente é verdade. Teoria ok, né? Certo, certo. Mas a comparação geométrica que você fez lá na área anterior, mostrando a diferença, né? Da distância lá, fazendo a diferença em módulo, né? Aí você... A distância geométrica isso aqui, ó. Esse D aí, ó, esse DRS aí, pessoal, é a raiz quadrada x do satélite, coordenada do satélite menos coordenada x do receptor ao quadrado, né? Putz, saiu aqui, quadrado do receptor mais y mais z, né? Isso aqui é teorema de Pitágoras aqui, ó, é a resultante, né? Isso. Dos dois vetores lá. Não, aí tá certo, né? Tá ok aqui também, não ok? Beleza? O problema é que é o seguinte, ó. O que acontece aqui, a suposição que eu fiz aqui, pessoal, e aí é uma coisa muito interessante que eu vou comentar com vocês, é o seguinte. O que o receptor está fazendo, basicamente, o satélite ali, eles estão marcando o tempo, né? Vai marcar o tempo que o sinal foi transmitido. O satélite vai marcar o tempo lá, ó. Tem um relógio a bordo, vai ter que ter um relógio a bordo do satélite que vai marcar o tempo, ó, de transmissão. Tem um tic-tac lá dele que vai marcar, ó. Marcou o tempo que o sinal foi transmitido. No meu receptor, tem também um reloginho lá dentro, né? Que vai marcar o tempo que o sinal foi o quê? Recebido. Perfeito? Mas para que aquele ΔT que a gente considera lá, tempo de transmissão, tempo que ele recebeu, menos o tempo que foi transmitido o sinal, né? Para a gente considerar isso aqui como verdade, medir essa diferença de tempo aqui, a gente tem que considerar que os dois relógios, tanto o relógio do receptor quanto o relógio do satélite, estejam totalmente sincronizados. Eles têm que estar sincronizados, porque caso contrário, se esse aqui não está, se o receptor não está sincronizado com o do satélite, já vai ter um erro, concordam comigo? Vai ter um erro, porque não tem como eu medir o sinal transmitido, não tem como eu medir algo com relógios que não estão perfeitamente sincronizados, né? E aí que vem uma sacada bacana, porque que acontece? A gente tem a bordo do nosso satélite, os satélites GNSS, de modo geral, vão a bordo deles relógios. São relógios atômicos de padrão atômico, né? Não é um relógio aí de pulso qualquer, não é um relógio de pêndulo, nada disso. É um relógio altamente preciso, né? E ele possui uma qualidade, o padrão dele de medida de tempo possui uma qualidade muito superior àquele relógio que vai a bordo do receptor. Então, o relógio que vai a bordo do meu receptorzinho aqui, o padrão dele é inferior quando comparado com o relógio a bordo do satélite. Ou seja, é como se eu tivesse um equipamento aqui que tem uma certa precisão e um outro equipamento aqui em cima, no satélite, que tem uma precisão inferior àquele que eu estou realizando a marcação do tempo, né? Os relógios a bordo do satélite geralmente são... os dois são baseados aí em padrões de frequência do átomo. Não vou entrar em detalhes aí com vocês, né? Mas são baseados aí na frequência... variações, frequências do átomo, né? De certa forma. Só que aqui o material ele é inferior. Geralmente ele é feito aqui de quartzo, né? O receptor. Enquanto aqui o satélite é um material aí, o átomo aí envolvido é o rubídio, envolve também a maser de hidrogênio, é a parte mais física do negócio, né? E aí o problema nesse caso aí é que é o seguinte, que aí os relógios, então, são feitos de material... Primeiro, são equipamentos, na verdade, que... Mesmo que fossem os mesmos equipamentos também, né? Também pro próprio... Não são não é o mesmo equipamento, de certa forma, né? Embora sejam do mesmo material, por exemplo, fosse feito o mesmo padrão, né? Mesmo assim, teria ainda uma certa diferença. É claro que é bem menor. E por que isso, né?
Porque o relógio que vai a bordo de um receptor, por exemplo, ele é feito desse material quartzo, que ele é barato, é um material muito barato. É aí que está a sacada, é um material barato. E compacto, né? Então você tem receptores aí que cabem na nossa mão. O próprio nosso... Hoje os celulares, eles são integrados com receptores GNSS, né? Os nossos celulares recebem sinais aqui GNSS e a gente consegue determinar a nossa posição. Então tem um receptorzinho aqui dentro, tem um reloginho aqui, que é desse material aí, de quartzo. E ele é compacto, né? Por isso que eu falei, cabe na mão. O que vai a bordo do satélite, pessoal, é algo mais altamente preciso e, além disso, o preço disso é caríssimo, caríssimo. Para vocês terem noção, o sistema GPS, por exemplo, americano, né, que foi... Quando foi desenvolvido, o segmento espacial, né, os satélites, né? Isso aí custou para os Estados Unidos 6 bilhões de dólares. E hoje nós usamos aqui, ó, de forma gratuita, totalmente gratuita, né? Recebemos os sinais GPS aqui e usamos de forma gratuita, sem custo nenhum para o usuário, né? O usuário somos nós aqui, ó, em terra, né? Fazemos uso, tem esses dados disponíveis de forma gratuita, nós conseguimos registrar esses dados e nós podemos usar da melhor forma possível para alguma aplicação. Totalmente gratuito, com custo aqui, bom, receptores aí, dependendo do mercado, aí, se for para aplicações mais assim voltadas para geodésia, topografia, georreferenciamento, é claro que são receptores um pouco mais caros, né? Você pode gastar aí um par de receptor, por exemplo, um RTK, uma marca top de linha, aí você vai gastar uns 80 mil, 90 mil. Tá? Top, tô falando. Aí você pega as marcas um pouco mais baratas, é claro que usado também você vai pagar muito menos que isso, né? E aí, bom, mas comparado a um relógio que vai lá a bordo do satélite, que para o sistema, claro, como todo, custou lá milhões e bilhões de dólares, né? Então, ok, né? Ok pra gente aqui. E é claro que a precisão aí que a gente consegue via processamento dos dados, é isso que eu vou comentar com vocês, no final das contas é modelagem matemática, né? A gente consegue atingir precisão aí centimétrica, né? Centimétrica, né? Inclusive dependendo da técnica de posicionamento. Mas voltando aqui. Então, o que acontece? O relógio a bordo do satélite vai possuir qualidade superior em relação ao relógio do receptor. Bom, tudo bem, legal. Já tem esse problema aí, né? Dos relógios tiverem diferentes precisões. Vamos pensar dessa forma, né? Outra questão que envolve aqui é o seguinte, tá? Como que esse relógio a bordo do satélite ele é perfeito também, né? Ele não tem erro associado a ele. Ou seja, é um relógio assim, exato, né? Eu sei que ele é melhor do que do meu receptor, mas ele é exato, né? E o meu relógio do meu receptor, ele é exato, né? Também, né? Não, tem um... Aí que envolve um problema, né? Tem um erro associado à escala, ao tempo aí, né? Então, voltando lá para nossa equaçãozinha, que eu vou voltar no slide anterior aqui, para a gente entender lá na marcação da aula. Então, essa equaçãozinha aqui, ela é válida, perfeitamente válida, quando os relógios do receptor e o relógio do satélite estão perfeitamente sincronizados em uma dada escala de tempo. Então, sei lá, aqui está marcando lá meio-dia, 0 minutos, 0 segundos, etc. E aqui também. Eles estão perfeitamente sincronizados. Esse aqui não está atrasado em relação a esse. É uma coisa perfeita. Por isso que eu falei que isso daqui vem da teoria. A teoria, de certa forma, considerando que os relógios estão perfeitamente sincronizados, ok. Em relação a uma escala de tempo, claro, né? Ok? E aí que a gente precisa vir aqui e falar assim, não, espera um pouquinho só.
é um equipamento que vai a bordo do satélite. É um equipamento que vai a bordo do meu receptor. Se é um equipamento, tem erro, né? Tem os inevitáveis erros, aleatórios inclusive, mas tem os erros associados a eles. E aí, como que eu posso monitorar, como que eu posso confiar no tempo desse satélite, no outro tempo, e qual que é a escala de tempo associado a ele, né? Certo? Então, vamos imaginar que a gente tem uma escala aqui, só para a gente simplificar, porque eu não vou falar todas as escalas de tempo aqui com vocês, tá? Mas vamos imaginar que eu estou numa escala de tempo dos sinais GNSS. E quem define isso, essa escala de tempo, um relógio, vamos pensar um relógio global, um relógio que mede o tempo. Imagina um relógio na Terra que mede o tempo. Esse relógio global que mede o tempo, vamos pensar dessa forma, né? Ele que é a minha referência. Então, para eu saber como que está o comportamento do relógio desse satélite, eu preciso de uma referência. Para eu saber como que está o relógio do meu receptor, eu preciso de uma referência. Então, ambos eu preciso de uma referência. Lembrando que a qualidade deles são diferentes também, né? Tem isso também, né? Então, como que eu vou confiar? Embora seja altamente preciso, pode ser que tenha alguma falha no satélite ali, o equipamento sofreu algum dano, alguma falha. E como que eu vou saber se esse relógio, o padrão do tempo aqui, está sendo medido correto? Embora o equipamento seja altamente preciso, né, que está a bordo do satélite, ele pode estar com erro. Então eu preciso de alguma referência aqui para eu poder monitorar esse tempo aqui, o relógio do satélite e o relógio do meu receptor. Então, nesse caso, pessoal, agora vamos imaginar o seguinte, então. Vou desenhar novamente aqui, então, imaginando agora aqui, ó. Opa, deixa eu colocar em branco aqui, só para... em amarelo, talvez, não sei. Imaginando aqui que eu tenho, então, meu receptorzinho aqui em terra. E aí tem, claro, um reloginho aqui. Tem um reloginho aqui. Lá. Claro que, pessoal, estou fazendo... não vai ser um relógio desse igual de pulso, vocês estão imaginando, não, né? Mas é só para a gente... entender aqui a ideia. E aqui o satélite lá com um relógio também. Tem um relógio lá, enfim. Marcando o tempo lá também, né? Aí, o que eu preciso? Bom, eu vou precisar, para eu saber como que está o relógio, o padrão de relógio, de marcação de tempo do satélite e o padrão de tempo do meu receptor, eu preciso de um outro relógio aqui, ó, um relógio. Eu precisaria de um outro relógio aqui. Preciso de um outro relógio aqui. E esse relógio é o melhor de todos. É melhor que do satélite. Embora o satélite seja bom, esse aqui é melhor ainda que do satélite. É melhor ainda que... Bom, bem melhor ainda que o do receptor, nem se fala, né? Então é um relógio meu de referência. Vou colocar aqui, ó, um relógio padrão, vamos pensar assim. E quem mantém esse relógio padrão, pessoal? Quem mantém isso daqui, depois eu vou comentar com vocês, mas é o sistema de controle, o sistema que controla os satélites aqui. Tá? Depois a gente vai ver nos slides lá. Mas imagine que eu tenho um relógio padrão que é referência. Esse aqui é a minha referência. É meu relógio padrão de referência. Esse aqui é a minha referência. Então esse é meu relógio referência. É meu relógio verdadeiro, vamos pensar assim. É o que mede o tempo com a precisão melhor que todos. Beleza? Então vejam vocês que, considerando isso e considerando que o meu equipamento tem erro, né, ele vai ter um erro associado, né, o relógio do satélite e o do receptor aqui em terra, tem um erro associado. Então significa o seguinte, lembrando lá, o sinal vai transmitir um sinalzinho, transmitiu o sinal, chegou até lá a antena do receptor. Foi transmitido, tempo de transmissão, eu vou chamar de TS aqui, né, para lembrar que é o tempo que o sinal foi transmitido pelo relógio do satélite. E o tempo que eu recebi, tempo de recepção. Momento que eu recebi o sinal, tempo de recepção na antena do receptor. Beleza? Bom, isso daqui, lembrando que a equação da distância lá era a distância do receptor até o satélite, a velocidade da luz, e multiplica o tempo que foi transmitido o sinal, menos o tempo que eu recebi o sinal. Essa diferença de tempo, ΔT aqui.
E aí eu tenho um relógio padrão agora. O que vai acontecer? Na verdade, esse tempo aqui, ó, em relação ao meu relógio padrão, tem um erro associado. Tem um erro do relógio do satélite e tem um erro do relógio do receptor. Por que eu chamo de erro? Porque eu tenho um relógio padrão. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Então, meu tempo de transmissão, se eu chamar esse relógio meu padrão, vai ser na escala de tempo, que eu vou chamar a escala de tempo GNSS, tá? Vou colocar GNSS aqui para lembrar que é a minha referência dos sistemas de satélite, tá bom? É claro que o sistema GPS tem um sistema de tempo, o GLONASS, enfim, mas dá para integrar todo mundo numa escala, um relógio padrão aqui que eu vou chamar de GNSS. Então, o tempo meu de transmissão, na verdade, ele vai ser meu tempo de transmissão na escala de tempo desse meu relógio padrão aqui que eu chamei de GNSS, mais um erro. Tem um erro associado a ele aqui, ó, um erro que eu vou chamar de DT aqui, que é o erro do relógio do satélite. Isso aqui é chamado de erro do relógio do satélite. Por que isso aqui é erro? Porque se isso daqui fosse zero, se esse erro aqui fosse zero, então o meu tempo aqui no relógio está exatamente igual ao meu relógio padrão aqui. Beleza? Está igual ao meu relógio padrão aqui, na escala de tempo GNSS. Mas não. Aí, olha só, eu tenho meu tempo agora de recepção. O que vai ser meu tempo de recepção, de fato? Vai ser meu tempo de recepção na escala de tempo GNSS mais o seu erro. O que é o erro, pessoal? DTR. Quem que é o erro aqui, ó? É a diferença entre o tempo, de fato, que você recebeu no relógio do receptor, menos o tempo que você receberia se estivesse usando um relógio padrão na escala de tempo GNSS lá, que é o meu relógio de referência. Deu para entender isso aqui? Imagina que eu tenho lá, por exemplo, ó, vamos fazer uma brincadeira, ó. Imagina assim, ó. Imagina agora, por exemplo, que horas são aí no meu relógio agora? Vamos imaginar que o meu relógio fosse a referência. O meu relógio aqui é a minha referência. Ô Wagner, que horas são aí no seu? Agora, fala agora pra mim. 18h04. 18h04, putz, que pena, então tá sincronizado comigo. Eu tenho outro aqui que tá atrasado, tá 18h02. 18h02, então tem a diferença aí de quanto? 2 minutos, certo? Isso. Essa diferença de 2 minutos. Se dá pra você ter noção de quanto que isso representa em distância? Eu errar 2 minutos no tempo? Isso. Dá pra imaginar, né? É bastante coisa. Muita coisa. Né? Bom, eu vou depois retomar isso aqui. Mas essa ideia é o que eu acabei de mostrar para vocês. Imagina que eu tenho uma escala de tempo padrão que está marcando 18h04. Essa é a minha escala, 18h04, né? Horário universal, considerando ali o fuso, né, de -3 em relação a Greenwich. Esse é meu tempo, né? Que são agora 18 horas e 5 minutos. Isso aí é medido por um equipamento padrão aí, tá certo? Minha referência. E a diferença está dando 2 minutos. Então significa que o relógio do Wagner lá está com um erro de 2 minutos, para mais ou para menos. Está atrasado ou está avançando no tempo. Beleza? Até aí tudo bem, né? Tempo tranquilo. Então, aqui é a mesma ideia. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Se a gente for escrever essa equação novamente, ó. A gente escrever essa equação aqui novamente. Então, vai ficar o seguinte. Que a distância receptor-satélite, na verdade, vai ser igual a C e vai multiplicar o tempo de transmissão. Só que o tempo de transmissão, ele é o tempo de transmissão nessa escala de tempo padrão GNSS, que é a minha referência, mais o erro do relógio do satélite. Certo? Opa, acho que aqui eu confundi, pessoal. Aqui é só inverter a ordem aqui, ó. Aqui eu só inverti a ordem. Aqui, na verdade, primeiro é o TR, né? É o tempo final menos o tempo inicial. Desculpa aqui, ó. Então aqui só lembrando aqui. Então aqui vai ficar, na verdade, ó. Tempo de recepção vai ficar quem? Tempo de recepção no meu relógio padrão mais o erro, né? Associado ao relógio do receptor. Menos TS. O que é o TS aqui?
é o tempo de transmissão na escala de tempo GNSS. Como que é menos aqui, né? Menos aqui vai ficar tudo menos aqui, ó. Menos e menos, né? Menos o erro do relógio do satélite. Agora sim, nós estamos saindo um pouquinho da... Não é saindo da teoria, nós estamos melhorando a nossa teoria. Né? A nossa teoria está ficando mais avançada. Agora está considerando que existe o erro do relógio do receptor em relação a uma escala de tempo. Né? E existe um erro do relógio do satélite em relação a uma escala de tempo aí, que é a minha referência, um relógio referência. E aí, claro, né? Então a minha distância satélite-receptor aqui, se a gente acomodar as equações aqui, né? Isso aqui é o C multiplicando tudo isso, isso aqui ficaria C, vai multiplicar quem? Ó, tempo de recepção, GNSS, eu vou só menos o tempo de transmissão, GNSS, mais o C de novo aqui, ó. Tô só separando as equações aqui, mais o C que multiplica o erro do relógio do receptor menos o erro do relógio do satélite. Tá? É a mesma equação. Ó. O que eu fiz aqui? Eu só passei para cá multiplicando tudo. E aí eu rearranjei a equação aqui. Ó. Só arrumei a equação. Organizei ela. Coloquei ó, C que multiplica TR GNSS menos T GNSS S, mais C que multiplica DTR menos DTS aqui. Eu só organizei a equação só. Apenas isso. Ok? E aí, pessoal, bom, eu vou mostrar isso aqui novamente nos slides para ficar mais claro. Aí, agora está começando a ficar mais interessante aí a minha equação, né? O que acontece aqui? O que isso aqui representa para mim, ó? Deixa eu desenhar aqui de outra cor. O que isso daqui representa para mim, ó? O que é isso daqui, ó? Tempo de recepção menos tempo de transmissão na mesma... Estou na mesma escala de tempo agora, pessoal. Estou no mesmo relógio. Estou com o mesmo relógio aqui, ó. Estou nesse relógio aqui, ó. O tempo de transmissão está nesse relógio e o tempo de recepção também está nesse relógio aqui, ó. No mesmo relógio, né? Então, a diferença de tempo de recepção menos transmissão, isso daqui seria o quê? Se os dois relógios estivessem perfeitamente sincronizados em relação a uma escala de tempo de referência. Padrão aqui. E isso que representa o que para a gente? A distância, de fato, geométrica. Isso aqui é, de fato, a minha distância geométrica aqui, ó. Receptor satélite. Né? Isso aqui é a raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado mais ΔZ quadrado. Mas, infelizmente, eu tenho o quê? Os erros, né? O erro do relógio do receptor e o erro do relógio do satélite. Isso daqui, de fato, aí agora sim eu tenho uma equação um pouco mais completa. Só que, claro, lembrando que eu tenho aqui, se o meu erro do relógio do receptor fosse zero, ou seja, se esse DTR aqui fosse zero, o tempo de recepção é o tempo, de fato, de recepção. Ou seja, meu receptor está exatamente sincronizado com esse relógio. Mesma coisa para o satélite. E aí o que aconteceria? Isso daqui seria zero, isso aqui seria zero, e isso aqui tudo seria zero, né? Isso aqui daria zero. Então a minha distância, eu acabo caindo naquela equação que a gente desenvolveu no início da aula. Né? A gente acaba caindo nessa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Mostrando que os relógios estão perfeitamente, exatamente sincronizados, né? Mas lembrando, são materiais feitos de padrões diferentes, né? Aqui eu comentei com vocês, rubídio, maser de hidrogênio. Aqui, quartzo, né? O padrão de tempo ali. E só isso daí já nos leva a pensar que os relógios, né? Um pode atrasar em relação com o tempo aí, né? Um pode atrasar ou avançar em relação ao outro, né? E vai existir um erro. E aí, para que eu consiga monitorar esse erro, eu preciso de um relógio padrão, uma escala padrão de tempo, né?
E aí, claro, né, esse relógio aqui não vai estar perfeitamente sincronizado com esse daqui, que existe o erro do relógio do receptor do satélite, associado àquele satélite, e existe o erro do relógio do receptor associado àquele satélite. Né? E aí, claro, desenvolvendo as equações, nós chegamos nessa equação aqui, que essa aqui é a equação fundamental do posicionamento por satélites, de forma básica. Né? Então, a gente, só para a gente fazendo um resumo do que eu falei aqui, né? Então, esse modelo aqui é adequado, né? Obviamente que depende, né? Depende da aplicação. A resposta seria, né? Mas se eu estou preocupado com navegar apenas, eu estou um pouco preocupado com esse erro do relógio do receptor e erro do relógio do satélite. Embora possa ocasionar erros aí métricos, né? E ocasiona mesmo. E aí, claro, dependendo do projeto, se é georreferenciamento, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Então, bom, é válido, né? Depende da aplicação. É claro que não é válido quando a gente pensa está pensando aí em posicionamento com uma acurácia aí envolvendo aplicações de georreferenciamento, né? Topografia, geodésia, etc. Bom, aí eu desenvolvi as equações aqui, pessoal. Lembrando aqui, né? Ó. Então, o tempo de recepção, na verdade, tem o erro do relógio do receptor associado ao relógio mesmo, né? E o tempo de transmissão, o satélite que marca o tempo de transmissão, tem o erro do relógio também associado ao satélite, né? E aí, claro, se a gente desenvolver essas equações, nós chegamos lá, né? Que C vai ficar essa parte aqui, né? Se a gente arranjar a equação aqui, multiplicar a velocidade da luz dos dois lados aqui da equação, ó, isso aqui vai dar a distância que é medida em campo. Lembrando, isso aqui é a distância medida em campo, é o que nós estamos medindo em campo, né? Isso daqui, o C que está multiplicando TR menos TS, seria a minha distância geométrica, que é aquela raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY ΔZ quadrado, considerando aqui sem o problema do sincronismo, né? Aqui é perfeitamente sincronizado. Porém, a gente acaba adicionando isso aqui na equação, por quê? Porque existe o erro associado ao erro do relógio do satélite e erro do relógio do receptor. E aí tem o erro do relógio aqui, receptor e satélite, como a gente acabou de desenvolver as equações. Então, essa daqui é a famosa, conhecida pseudodistância, pseudo de falsa distância, né? É chamada de pseudo por causa do não sincronismo aqui entre os relógios, né? Em relação a uma escala padrão de tempo. Então, para deixar isso bem claro para vocês. Esse é o princípio básico, né? E aí, claro, o que envolve aqui? A coordenada do receptor e a coordenada do satélite estão aqui, ó, no meu amarelinho aqui. Tá certo? Bom, continuando aqui, só para a gente lembrar, então, o amarelinho aqui é a raiz quadrada de x do satélite menos x do receptor, y satélite, y do receptor, z, né? Coordenadas cartesianas geodésicas aqui, tá? Para deixar bem claro, né? Globais. E claro que essa aqui é a equação fundamental aí do posicionamento. Beleza? Bom, só para deixar bem claro, é uma coisa interessante e importante. Você vai falar assim, professor, então, eu não tenho só... O que eu tenho de problema aqui no meu posicionamento? Eu tenho que determinar as coordenadas, que é posicionamento. Então, eu tenho que determinar coordenadas do meu receptor aqui, ó, da antena do receptor aqui, x, y, z do meu receptor. Isso, perfeito. Isso aí é meus parâmetros do meu modelo. Eu não conheço isso. Isso aí é desconhecido para mim. Eu não sei. É que eu quero determinar. E o que mais eu tenho de informação? Tem os erros agora. Tem o erro do relógio do receptor e tem erro do relógio do satélite. Então, o erro do relógio do satélite, ele também é fornecido, ele vai ser fornecido para a gente. Então, ele vai ser conhecido para a gente. Alguém fornece para a gente. Quem fornece o erro do relógio? O próprio sistema de controle faz esses cálculos e fornece isso para a gente. A gente recebe informações do erro do relógio do satélite, então a gente está tranquilo. E o erro do relógio do receptor?
Aí é o problema, envolve mais uma incógnita, aqui, mais um desconhecido, mais uma coisa que eu não sei o que é, mais uma coisa que eu não tenho valor conhecido, que é o erro do relógio do receptor. Então, além das coordenadas x, y e z, que a gente mostrou que geometricamente 3 satélites seriam suficientes para determinar, né? Agora eu tenho ainda o erro do relógio do receptor para determinar. Tenho isso daqui ainda para determinar, pessoal. É mais uma incógnita, mais um problema para mim. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 parâmetros, 4 incógnitas no meu modelo matemático que eu não conheço, que eu tenho que determinar. Eu tenho que determinar também. Então, se eu observar 3 satélites, não são suficientes aqui. Eu teria que ter no mínimo 4 satélites sendo rastreados para que eu consiga fazer ali de forma, claro, né, uma forma sem redundância, sem confiabilidade, sem determinar precisão, né, assim. 4 satélites seriam o mínimo para eu determinar a coordenada e o erro do relógio do receptor. São as minhas incógnitas no meu posicionamento. Não é mais apenas x, y e z, mas tem o erro do relógio. O erro do relógio satélite para a gente aqui é fornecido. Como? Aqui é um exemplo. Ó. Aqui desse lado aqui eu tenho essa antena aqui, parece uma antena parabólica, né? Mas é o segmento de controle que controla os sistemas GNSS. Eles recebem os sinais dos satélites, né? E passa por todo um rigoroso processamento dos dados. Esse segmento de controle mantém um padrão de tempo, tem um relógio muito altamente preciso, né? Na verdade, é uma rede de relógios altamente preciso e que é feito ali um ajustamento também. Mas tem uma escala de tempo padrão aqui, referência, né? E aí ele conversa com o satélite, ele transmite o sinal para o satélite aqui de volta, para falar para o satélite, satélite, seu erro do relógio está tanto, né? Enfim, informações para o satélite, né? Então, a única comunicação que ocorre de forma de mão dupla aqui, né, satélite e receptor, são os receptores, né, os sistemas aí associados ao segmento de controle, que controla os sistemas espaciais, controla os satélites. Eles recebem os sinais e eles transmitem via telemetria também dados para o satélite, tá certo? Que armazena dentro do lado do seu hardware, enfim, seu CPU lá, tá certo? Então, isso daqui é de forma bidirecional. O usuário, que nós somos nós, a gente não manda nenhum sinal para satélite nenhum. A gente só recebe sinal. Tempo de transmissão, tempo de recepção. A gente não manda sinal para satélite nenhum aqui. O que a gente vai receber aqui, ó, quando chega aqui? A gente recebe dados também, informações. Então, o sinal que é propagado para a gente, que chega até aqui, a gente chega com informações. Informações são essas. Além da questão da medição do tempo, que eu comentei com vocês, permite medir o tempo, né? A gente recebe também informações do quê? Do erro do relógio do satélite. Então, aqui vem informação para mim, para eu determinar minha posição instantânea. Agora, liguei meu celular aqui, eu quero minha posição instantânea agora, quero determinar minhas coordenadas nesse momento, nesse exato momento, instante. Eu estou recebendo aqui informações do erro do relógio do satélite e estou recebendo aqui coordenadas x, y, claro que não são coordenadas, existe um algoritmo por trás, porque a informação que vem aqui vem em formato atendendo ali a alguns parâmetros de órbita de satélite, envolve a parte informações ali de órbita de Kepler, né? Algumas constantes envolvidas com a órbita de Kepler que são convertidas em coordenadas, é feita uma transformação para dar as coordenadas x, y, z dos satélites, né? No instante de transmissão do sinal, x, y, z do satélite, ok? Então, aqui são as coordenadas cartesianas dos satélites, que são calculadas ali no final das contas, por meio das informações que vem aqui do sinal, e também vem informação do erro do relógio do satélite. Então, no final das contas,
Eu fico só para determinar, então, que eu preciso determinar aqui é o x do receptor, y do receptor e o z do receptor e o erro do relógio do receptor, que ficam como parâmetros lá no meu modelo. Tá certo? Bom, é a equação, né? Então, ó, como fica o erro do relógio do receptor? Fica como incógnita, desconhecido. Não conheço esse erro. Eu tenho que estimar ele. Ele é estimado. Então, ele vai ter que ser estimado, esse erro. Tá certo? É desconhecido. Tá? E aí a pergunta que fica agora é o seguinte, né? E esse modelo que nós encontramos? Aí eu tô chamando aqui de PD, não fiquem com medo. Tava DR antes aqui, DRDS, porque eu chamei de PD para colocar aí de acordo com a nomenclatura que a gente usa nos livros, né? De pseudo, né? Pseudo aqui, ó. Pseudo que é como se for falsa, né? É uma falsa distância, porque chama de falsa? Por causa desse erro do não sincronismo, né? Dos relógios aí do receptor satélite. Deixa eu só arrumar a equação aqui, ó. Aqui não é B não, aqui é DT, né? Então, pessoal, agora a pergunta é, esse modelo é adequado? Né? Esse modelo que nós encontramos aqui, ele é adequado? Mais uma vez, depende do que eu quero fazer com o meu posicionamento. Qual que é o projeto que eu estou envolvido? Eu vou trabalhar com navegação? Eu vou fazer uma navegação de baixa precisão? O que significa isso? Vou sair daqui da minha casa e vou até a UFO. Eu preciso usar um receptor altamente... modelar todos os erros ali, etc. Não. Isso daqui bastaria. É o posicionamento instantâneo. Tá? Então esse aqui, pessoal, é o modelo básico do posicionamento por satélites. Tá certo? E aí o que envolve aqui de incógnita aqui para mim, aqui lembrando, esse DSDR aqui, é aqui que está a distância geométrica. Raiz quadrada, lembrando, ΔX, ΔY e ΔZ, né? ΔX, ΔY, ΔZ ao quadrado, é a distância geométrica. Mais o erro do relógio receptor, erro do relógio satélite. Só que lembrando que, só para a gente mudar aqui a opção do ponteiro, deixa eu colocar outra cor aqui. Lembrando que... Lembrando que... Espera um pouquinho só, mudou a cor da tinta aqui. Deixa eu só mudar a cor da tinta aqui para a gente... Bom, lembrando que isso daqui é fornecido para a gente. E aqui dentro a gente tem quem? X do satélite, Y do satélite e Z do satélite também. A gente vai considerar aqui como constantes conhecidas, né? São conhecidos para a gente. Tendo essa informação, tendo o erro do relógio satélite, estou medindo a distância, o que eu preciso determinar aqui? Achar as coordenadas do meu receptor. E aí vai envolver o quê? O que vai envolver aqui? Ajustamento. Não tem o que fazer. E é o que está por trás de todos os algoritmos, né? E aí eu preciso determinar as coordenadas do meu receptor, que são minhas incógnitas. O que eu meço em campo, então, pessoal? Distância satélite-receptor. E aí existem dois tipos de observáveis, ou seja, dois tipos de observações que são consideradas aqui no meu posicionamento. Eu vou falar depois com calma, na próxima aula, né? Com cautela, né? Que nós temos basicamente duas. Mas, só para deixar claro para vocês, a pergunta é, aquele modelo é adequado agora, né? Respondendo a pergunta aqui, o modelo é adequado? Depende do projeto, né? Se eu quero alta precisão, aí vocês vão observar que existem inúmeras fontes de erro que afetam o meu posicionamento. Eu só mostrei para vocês aí o erro do relógio do receptor, erro do relógio do satélite, né? E aí eu tenho a distância geométrica, ok? Que é puramente geométrica, né? Só que tem ainda, nessa distância toda aqui, tem ainda erro do relógio do satélite que afeta a distância. Vai aumentar a distância, vai diminuir a distância. Certo? Lembrando que a equação, ó, a distância aqui, ó, lá, você tem um erro, né? Então, se esse erro é 1 segundo, 2 segundos, isso aqui vai
quando você multiplica pela velocidade da luz aqui, isso aqui, essa distância vai aumentar, vai diminuir. Então aqui está mostrando essa figurinha exatamente isso. Você tem a distância, né? Você tem a distância aqui em vermelho, né? Geométrica, puramente geométrica. Você tem aí o erro do relógio do satélite, aí você tem erro do relógio do receptor. A gente considerou aqui, ó, o sinal propagando sem a presença de atmosfera, no vácuo, né? Aí é mentira, por quê? Porque a gente tem a gente tem aí a parte atmosférica também presente, tem a atmosfera presente, né? Aí a gente divide essa atmosfera em duas camadas aqui para fins práticos, troposfera e ionosfera. Tem atraso instrumental devido à própria configuração instrumental do equipamento, né? do receptor, do satélite, né? Tem o atraso instrumental na geração do sinal ali. Tem um atraso, né, do satélite, tem um atraso instrumental do receptor também, devido às componentes eletrônicas ali envolvidas, né? Tem os efeitos de relatividade presente no erro do relógio do satélite, porque lembrando que o satélite está num campo gravitacional diferente do meu receptor que está em terra, o satélite está se movimentando, está com uma velocidade aproximadamente aí 3 quilômetros por segundo, né? Então, uma velocidade diferente do receptor, né? Então, envolve efeitos relativísticos aí também, né? Bom, e aí, pessoal, esses aqui são alguns exemplos, né? Tem o efeito de multicaminho, porque o sinal às vezes não chega direto na antena aqui, ó. Você pode ter uma construção, espertas aqui, enfim. Bom, e aí esse sinal aqui ele pode vir até aqui, por exemplo, e não chegar diretamente na antena do receptor, né? Mas ele pode bater numa superfície aqui e refletir aqui, ó. Ele chega de forma indireta, né? Chamado de efeito multicaminho. Chega em caminhos diferentes, não chega diretamente na antena do receptor. E aqui eu já tenho mais um erro também devido ao multicaminho. Enfim, aí existem inúmeras fontes de erro, tá? E aí eu vou passar o material para vocês que traz detalhadamente cada uma dessas fontes de erro, que é a leitura complementar de vocês aí. Bom, e aí, claro, conforme você vai entendendo mais os erros que afetam o meu posicionamento, mais eu vou aumentando aquela equação, né? Então, minha distância não depende somente do erro do relógio do receptor, erro do relógio do satélite aqui. Erro do relógio do satélite aqui, tá, pessoal? Mas ele começa também Tá? Então, não depende apenas do erro do relógio receptor satélite, erro da coordenada do satélite, enfim, também, erro de órbita, né? Mas vai ter o efeito da troposfera, efeito da ionosfera, o atraso instrumental, o efeito de multicaminho, e tudo aquilo que você não conseguir modelar vira resíduo, erro aleatório, né? E é claro que aqui essa equação, a primeira equação foi que a gente desenvolveu aí, a pseudodistância. A gente vai falar pseudodistância pelo código, na próxima aula eu falo bem rapidamente isso. E aqui é a mesma ideia da pseudodistância, só que é medição pela fase do sinal. Aqui é medido pelo código do sinal, depois eu vou falar sobre isso. E aqui é medido pela fase, né? E aí, claro, a diferença aqui é a precisão. Aqui como se eu estivesse usando uma trena que tem resolução de 300 metros, por exemplo. Uma trena ligando a antena do satélite até a antena do receptor, como se fosse uma trena aí graduada de 300 e 300 metros, e a outra aqui, uma trena graduada, por exemplo, de 20 e 20 centímetros. Então, essa medida aqui é muito mais precisa que o código, tá? Que é a pseudodistância pelo código. Essa medida aqui chama de fase, que é a segunda aqui, tá? O problema dela é que existe um negocinho aqui chamado ambiguidade. E eu vou explicar para vocês o que é isso. E aí que o pessoal... E a partir dessa resolução da ambiguidade, que eu vou falar depois, que o pessoal aí tem desenvolvido as técnicas aí, RTK, blá blá blá, etc, né? Envolvido aí no posicionamento relativo, etc. Tá bom? Então, mas assim, basicamente, pessoal, a medição é essa, né? Ele mede diferença de tempo, né? E claro que desprezando considerando assim sem atmosfera, né? Esse aqui seria o modelo básico, né? E aí você pode ir estendendo o modelo conforme você vai entendendo melhor a física, né? Do sinal ali, o que afeta o sinal, os efeitos atmosféricos, etc, etc, etc. Né? E aí a gente consegue usar isso para melhorar meu posicionamento. E ao mesmo tempo,
como o sinal aqui sofre efeito, por exemplo, da atmosfera, a gente consegue estudar a atmosfera por meio do erro que ela causa no sinal GNSS. E aí o nosso satélite, né, os sinais que são transmitidos pelo satélite GNSS podem ser usados para fazer o sensoriamento remoto da atmosfera. Ou seja, a gente começa a estudar a atmosfera a partir da descrição, né, desse sinal aqui, quando sofre os efeitos aí da atmosfera, né? E a gente consegue estudar isso, e isso ajuda outras ciências como a meteorologia, né? O pessoal que estuda o clima espacial, depois eu vou comentar sobre isso. Mas para nós aqui na engenharia, a gente está mais preocupado em corrigir isso. A gente quer melhorar esses modelos aqui para conseguir uma precisão cada vez melhor aí para o posicionamento, tá certo?